Graças a Deus, que Deus abençoe a todos poderosamente e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aonde quer que você esteja, em qualquer cidade, em qualquer município, que a bênção de Deus, o nosso Pai, esteja com todos vocês. Nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que Jesus, ele disse, crede em Deus e credes também em mim. Por que que Jesus falou, credes em Deus e credes também em mim? Porque aquelas pessoas daquela época, eles acreditavam em Deus. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas todavia não acreditam em Jesus Cristo. Se eles acreditassem em Jesus Cristo, eles não o teriam crucificado, eles não o teriam matado. Então, no Evangelho de São João, no capítulo 14, o Senhor disse, credes em Deus e credes também em mim. Porque se a pessoa não crê em Jesus e a pessoa somente crer em Deus, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Tem muitas pessoas que eles crê em Deus, crê em Jesus, mas não como diz as Escrituras. Irmão, a Bíblia é um livro completo. Certa feita, Jesus disse assim, olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Tem pessoas que até creem em Jesus, mas não como diz as Escrituras. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Eu conheço pessoas que eles creem em Jesus, mas Jesus para eles é como se fosse um profeta, como Moisés, como Elias, como Josué, enfim, eles creem em Jesus. Não, Jesus realmente veio ao mundo, Jesus realmente nasceu, mas para eles Jesus é como se fosse um profeta. É como se fosse uma pessoa assim dotada de poderes, dotada até de dons, mas eles não creem em Jesus como Salvador, como o Messias, como o Filho de Deus. Não, eles não creem em Jesus dessa forma. Então, lá em João 14, ele disse, credes em Deus e crede também em mim, mas tem que crer em mim como diz as Escrituras. O que a Escritura diz de Jesus? O que as Escrituras falam sobre Jesus? Tem que ser como diz as Escrituras. Certa vez, Jesus ele perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Isso aqui é muito interessante, presta atenção. Quem dizem os homens que eu sou? As pessoas por aí, quem eles dizem que eu sou? O que eles dizem a respeito de mim? Aí agora é que vem aquilo que eu te falei. Aí eles disseram assim, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias. Primeiro errou. Eu não sou Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Errou também. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas do passado que reencarnou. Errou também. Todos eles erraram. Aí Jesus pergunta assim, e vós? Agora eu quero saber de vocês. Eu já estou com vocês, já tem alguns anos, e eu quero saber de vocês quem vocês acham que eu sou. Quem vocês pensam que eu sou? Você que está me assistindo aí agora, quem você acha que é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ele é Moisés, ele é Elias, ele é Jeremias,
Ele é um dos profetas? Quem ele é para você? Para você, ele é o Filho de Deus? Para você, ele é o leão da tribo de Judá? A paz do Senhor, irmão Valdemir Alves. Deus abençoe. Mateus Nascimento. Deus abençoe, Mateus. Quem é Jesus para você? Ele é o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Filho de Deus, o Messias, o prometido. Ele é aquele que falou nos Salmos, ele é aquele que está escrito dele em toda a Bíblia Sagrada, aquele que Isaías falou, aquele que Isaías falou. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Então, aí, meu irmão, nós temos que crer em Jesus como diz as Escrituras. Tem muitas religiões ao redor do mundo, tem muitas religiões, você pode até estudar isso que eu estou dizendo para você. Tem muitas religiões ao redor do mundo que até acreditam em Jesus, mas não como nós acreditamos. Eles acreditam, mas não como você acredita. A paz, irmão Rony. A paz, Deus abençoe. Eles acreditam, mas não como diz a Escritura. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Por quê? Porque eles acreditam, mas do modo deles. Aí quando você vai falar que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que sem Jesus ninguém chega no céu, que Jesus, ele é o Verbo, aí muitos não aceitam. Existem muitas igrejas que eles falam mais em Deus do que em Jesus. Eles falam mais em Deus do que em Jesus. Por quê? Porque Jesus para eles não é o que ele é para nós. Não é o que ele é para nós. Então, nós apresentamos Cristo. Nós apresentamos Jesus. Quando o vinho acabou lá em Caná da Galileia, a mãe de Jesus, quando eles foram falar para ela, ela disse para aquele servente, aquele povo, faça tudo o que ele vos mandar. Faça tudo o que ele vos disser. Então aqueles homens disseram assim, olha, quando ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outro diz que o Senhor é um dos profetas. Aí ele fala, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Por quê? Porque os discípulos, eles eram os propagadores, eles iam testemunhar de Jesus. Ele disse, vós sois minhas testemunhas. Então eles tinham que testemunhar certo. Já pensou se os discípulos saíssem falando que Jesus era um profeta, que Jesus era uma reencarnação, que Jesus... ia dar tudo errado, o plano ia dar tudo errado. Então a Bíblia diz que um dos discípulos, ele disse o seguinte, tu és o Cristo. Olha bem, olha a expressão desse profeta, desse apóstolo. Ele disse assim, se eu não me engano foi Pedro, ele disse assim, olha, e para vocês, quem eu sou para vocês? Deus abençoe pastor Zilton de Souza Paulo, me assistindo lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe. Quem dizem, e para vocês, quem eu sou para vocês? Quem eu sou? O que vocês acham de mim? Será que a mente de vocês já abriram? Será que a mente de vocês já abriram? Quem eu sou para vocês? Aí eles disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus bateu palma, é isso mesmo. Era isso que eu queria saber. Eu queria saber se vocês já têm a revelação. Se vocês já têm a revelação. É isso que eu queria saber. Se vocês
já tinham revelado, se o Espírito Santo, se Deus, ele já tinha revelado para vocês quem eu sou. Por quê? Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Pai o quiser revelar. Que mistério, hein? Então é o Pai que revela Jesus para nós. Então ele disse assim, olha, eles disseram, para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que... Aí Jesus falou, muito bem, Simão Barjonas. Muito bem, Simão Barjonas, Simão Pedro. Porque, na verdade, tu não revelou a carne nem o sangue. Tu não revelou a carne nem o sangue. Por que ele falou, tu não revelou a carne nem o sangue? Porque Jesus, ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. Então, Pedro podia dizer assim, ó, o Senhor é o filho de Maria. O Senhor é o filho de José. Ele estaria revelando a carne e o sangue. Mas ele disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Aí Jesus ficou feliz. É isso aí. É isso aí que eu queria saber de vocês. É isso que eu queria saber. Vocês entenderam, vocês enxergaram que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante, meus amados, é que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai assim pegando algumas coisas e a gente vai vendo o seguinte, olha, o diabo, ele quer trabalhar com confusão na mente, Você vê que lá na tentação, lá no deserto, pega isso aí que eu vou falar, lá na tentação do deserto, o diabo, quando ele apresentou-se para Jesus, ele dizia o quê? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Você vê que ele queria confundir até o próprio Cristo. Até o próprio Cristo. Mas quando Jesus estava lá na sinagoga, lá no livro de Marcos, e Mateus também falou sobre isso, a Bíblia diz que quando ele estava lá pregando, caiu um demônio. Um demônio violento se apoderou de um homem. E aquele mesmo demônio que dizia para Jesus lá, se tu és o Cristo, Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, esse mesmo demônio agora, ele está dizendo, bem sei quem tu és. Você está vendo? Ó, você vê que lá ele queria colocar dúvida. Mas aqui ele já diz, quando ele se manifesta na sinagoga, você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Ali ele diz, eu bem sei quem tu és, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que ele sabia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo? E lá na tentação, ele ficava falando, se tu és o Cristo, se tu és o Cristo. Irmão, não deixa o diabo botar dúvida na sua mente, não. Não deixa o inimigo confundir a sua mente, não. Muitas das vezes o inimigo ele quer colocar na sua mente que você não é filho de Deus, que você não está perdoado. Ele quer fazer você relembrar o seu passado, o que você fez, se você matou, se você roubou, Ele quer colocar na sua mente a dúvida da salvação. Não permite, não. Não permite. Você fala, eu estou perdoado, eu estou salvo, os meus pecados Jesus já perdoou, e eu vou seguir a minha vida com Cristo. Diz que tinha um homem, eu vi contar a história de um homem, que esse homem ele foi um homem muito errado.
Ele foi um homem muito errado. E ele fez muita coisa errada. Todo tipo de pecado que você pensar, esse homem praticou. E depois esse homem pregaram o evangelho para ele, falaram de Jesus para ele se converteu. E o tempo foi passando, esse homem caiu doente. E ele foi para um leito de enfermidade. E lá no leito de enfermidade, numa cama do hospital, diz que o diabo apareceu para ele. Você acredita? Apareceu para ele. E ali o diabo estava com uma lista muito grande. E naquela lista estava todos os pecados que aquele homem havia cometido. E ali o diabo falou para ele assim, olha, você é meu. Você está pensando que você vai para o céu? Você está pensando que você está salvo? Não. Você é meu. Olha, eu vou mostrar para você todos os seus pecados. E ali começou a mostrar uma lista de pecados. Ó, tal dia você fez isso, tal dia você fez aquilo, tal dia você fez aquilo outro, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e mostrando a lista. É verdade ou não é? E aquele homem confirmava, é verdade. Eu fiz isso mesmo. É verdade, isso daí eu também fiz. Quando o diabo terminou de mostrar para ele ali a lista, ele falou assim para o diabo, olha, tem uma coisa que eu fiz que você não colocou nessa lista. Você não colocou nesta lista, está faltando uma coisa que eu fiz. E você não colocou na lista. Aí o diabo pegou e falou para ele assim, não, tudo que você fez de errado está aqui na lista. Tudo que você fez de errado está aqui na lista. Ele disse, não, tem uma coisa que eu fiz que você não colocou na lista. Aí o diabo curioso perguntou a ele, o que você fez de errado? O que você fez que eu não coloquei na lista? Aí aquele homem disse para o diabo assim, olha, você esqueceu de colocar na lista que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! E diz, meus irmãos, que o diabo ali, ele deu um estouro e desapareceu de dentro do quarto daquele homem, e daí a pouco aquele homem ele foi recolhido ao paraíso, ele passou para o Senhor. Ele partiu para o Senhor. Então, é isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece. O inimigo, ele é acusador. Ele é acusador. Ah, você já entrou na igreja 2 vezes e saiu. Para você não tem jeito, não. Você já entrou na igreja 4 vezes e saiu. Para você não consegue firmar, não. Você não consegue firmar na igreja, não. E aí você fala, é verdade, eu não consigo firmar, não. Mas você vai pisar na cabeça do diabo. E você vai falar, Satanás, eu vou firmar na igreja. Eu vou firmar na presença de Deus. Amados e queridos irmãos, essa palavra eu deixo para todos vocês neste momento. Vocês que estão assistindo, vocês que ainda vão assistir, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu quero dizer para você que a nossa igreja pentecostal Deus é Amor está em Terra Vermelha, região da Grande Vila Velha. Está em Terra Vermelha, na rua Barra de São Francisco, número 3, bem pertinho da Caixa Econômica Federal. E os cultos são todas as noites, a partir das 19 horas. Deus tem feito maravilhas em nossa igreja. Deus tem curado, Deus tem libertado, pessoas têm sido libertas pelo sangue de Jesus, pessoas têm recebido bênçãos tremendas das mãos do nosso Deus. E nós temos ali uma programação muito especial. O culto começa às 19 horas e termina por volta das 21h15. Por volta das 21h15, o culto termina.
Então vá você que mora aqui na Grande Vitória, na Grande Vila Velha, nos bairros adjacentes, porque Deus tem uma bênção para você. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, abençoa este irmão, esta irmã, ó Deus que acabou de ouvir a tua palavra neste momento, Senhor. Ó Deus, abençoa a sua vida, o seu lar, a sua família, cobre com teu sangue, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, ó Deus, aqueles que estão em outros países também. Visita, Senhor, o parente deste irmão, desta irmã, que mora em outros países, ó Deus, que foram para o trabalho, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoar todos de uma forma toda especial. Meu Deus, salva, cura, liberta e transforma em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a todos vocês, você de perto, você de longe, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, atenção, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, você vai lá agora mesmo, se inscreva. Diácono Paulo Nascimento, IPDA. Diácono Paulo Nascimento, IPDA. Vai lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seus comentários, assista aos cultos que a gente transmite direto de Terra Vermelha e que Deus te abençoe. Aquele abraço e a paz do Senhor Jesus.